Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Eu tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Então, mais uma vez, polêmicas e polêmicas e polêmicas nas redes sociais. Mas enquanto discutimos quem errou, será que realmente estamos percebendo se isso é uma jogada, se isso é para cada vez mais ter fama, ter visibilidade, enfim. Esses pronunciamentos é como se fosse uma análise sociológica, né? E quanto mais criados, mais coisas inéditas, muitas das vezes o cúmulo do absurdo. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. E realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Eu não sei se vocês prestaram atenção no segundo take do vídeo, mas lá é um pronunciamento que diz que a Antonella, ela chegou em uma pessoa, né, em uma amiga ou colega, sei lá. Ela chegou pra poder ajudar uma amiga que tava numa situação ruim, né? Chorando e tal. E do nada, ela vai, ao invés dela ajudar, ela chegou e falou que se ficasse com esse tal de Cauã, a Júlia ia saber. Cara, acho que nesse caso é muito estranho. Alguém que está precisando de um conselho, que tá mal em um lugar, e uma pessoa ir até lá e dizer uma coisa completamente contrária, né? Eu acho que ninguém sã consciência iria fazer um ato desse. Na minha percepção, isso tá muito mal contado. Eles só querem que o nome deles fique no auge. Por trás das câmeras, deve estar super de boa. Enfim, dá play aí. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei minha irmã não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim e, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Enfim, atitudes de adolescente. Acho que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Tá aí o grande vitimismo, né? Pessoa se vitimizando pra poder jogar a culpa pra outra pessoa. É igual aquela frase, quem me conhece sabe. Eu acho que é o cúmulo de tentar se vitimizar. E outra, se quisesse realmente perdoar e ficar por aquilo ali mesmo, melhorar a situação, não teria exposto na internet. Pelo contrário, iria se resolver no
no privado e é isso, já era, morreu. E se de fato tivesse tudo normal mesmo, você teria conversado com as meninas, você teria chamado elas pra se resolverem. É isso. Então, de fato, queria o show, né? Ah, mas nós combinamos de ambas as partes não conversar. Mais um motivo que adolescente não tem maturidade, né? Vambora. Só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui, aberta a conversar. Depois de ter exposto a situação toda na internet, agora é fácil falar que tá de boa pra conversar. É isso aí, faz parte. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Dessa fala dela, acho que eu não preciso mais falar mais nada. Só vai pro próximo pronunciamento aí. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente? Exatamente. Adulto não tem que ficar colocando lenha cada vez mais em brigas de adolescentes. Pelo contrário, tem que proteger seus filhos. Para que expor mais? Para que se intrometer nessas brigas fúteis que não vai dar em nada? A senhora teria que ser a primeira a chegar à tua filha e falar que não deveria ter exposto e deveria ter resolvido no privado, para sim manter a imagem da sua filha e sua própria imagem, enquanto a treta viraliza. Quem paga o preço emocional são elas. Então, se vocês querem proteger as suas filhas, dê um bom exemplo. Se as mães querem brigar, que seja longe das redes. Infelizmente, o mal da galera de hoje em dia é achar que as redes sociais é um tribunal, só que não é dessa forma. Antonella, Liz, as mães, cara, respirem, conversem pessoalmente, melhor do que tá fazendo a rede social como um tribunal, como quem tem mais moral, quem tá mais certo. Cara, vai ser bem mais certo vocês conversarem pessoalmente e privado, ninguém precisa saber dessas tretas de vocês. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. Tudo bem, ninguém tem sangue de barata, mas você retribuir um abraço a uma adolescente, a mesma que trabalha com a sua filha, que estuda com a sua filha, que posta fotos com a sua filha, eu acho que o mínimo seria dar um abraço, até porque você não iria querer comparar uma adolescente com uma adulta que a senhora é. Eu acho que são coisas completamente distintas e que se retribuísse o abraço não teria nenhum problema, mas pelo contrário, você se diminuiu. Se aos seus olhos ela estava baixa, a senhora se rebaixou o nível dela. E diante desses acontecimentos, a senhora teria que ser o exemplo e não agir como um adolescente. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Era basicamente sobre isso, de saber separar as coisas. Acredito que ela só fez esse vídeo porque as outras pessoas postaram, e ela não tinha o que fazer. Ela tinha que postar, tinha que se pronunciar também. Mas é isso. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Essa senhora falou publicamente que Antonella, minha filha,
premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Então, como é que é aquela palavra lá? É jantado que fala, né? Mas enfim, rapaziada, ela ressaltou o artigo, né, do ECA. Ela ressaltou isso e realmente se encaixa nessa situação, né? E eu acho que se a mãe da Liz tinha argumentos, agora não tem mais nada. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com Antonella no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça. Eu acho que não existe algo melhor do que você agir com educação. Não é nem ser bonzinha, é agir com educação. Eu acho que isso é melhor que um tapa na cara. Ela, quando pediu o abraço, foi um tapa sem mão. E porventura, a mãe da Liz teve a atitude daqueles adolescentes que por briguinha não vai falar, vai virar a cara, e é isso. Sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, ai, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Eu acho que nenhuma mãe gostaria de ver a filha sendo destratada por alguém ou sendo meio que excluída de um circo. E eu acredito que a mãe da Liz, ela não gostaria que a mãe da Antonella fizesse a mesma coisa com a filha dela. Então, a regra é clara, né? Se você não gosta que fazem com você, por que você faz com os outros? Eu vou colocar um vídeo logo em seguida pra vocês verem como ela mais ou menos estava sendo tratada. Foram os únicos vídeos que eu consegui achar, o resto eu não consegui. Tinha tudo música com direitos autorais. E agora? Você tá achando que você vai esse negócio pra onde, filha? Pega 2 nuggets aí, come com batata e pode deixar. Eu falei... Tu não jantou? Vocês é tudo. Pra quem não me conhece, eu sou o Zinu, eu tenho um canal de opinião aqui no YouTube e eu critico literalmente isso, do porquê a geração Z dá tanta confiança pra coisas que não tem relevância nenhuma. Por exemplo, essa treta de adolescente. Mas na internet, na geração atual, tudo parece ser muito maior do que realmente é, onde até adultos se envolvem numa treta de adolescentes e fazem parecer que é a coisa mais séria do mundo. Na minha opinião, isso poderia ter sido resolvido muito rápido, principalmente porque a mãe das duas já estava envolvida no meio dessa confusão toda. Era só as duas ter ligado uma pra outra, ou trocado o WhatsApp e simplesmente resolvido a situação. Mas não, vieram para as redes sociais inflar mais ainda essa questão, que não faz sentido e muita gente repercute como se fosse algo super importante, quando na verdade isso não é importante. O problema disso tudo é que essas mesmas pessoas que não têm conteúdo nenhum a agregar são chamados de influencers e literalmente têm o poder de influenciar pessoas. Eu costumo falar que a palavra influencer é algo muito sério. Por que eu falo isso? Porque imagina uma jovem que briga à toa na internet com 2 milhões de seguidores, uma jovem que não sabe nem resolver os problemas pessoais dela da maneira correta, tem o poder de influenciar 2 milhões de pessoas. Você percebe que a geração da internet está muito perdida quando 2 adultos que poderiam resolver as coisas conversando simplesmente vêm expor isso tudo na internet por conta de engajamento. Lembrando que sempre que eu aparecer aqui vai ser críticas mais duras. Eu acho isso tudo uma palhaçada e eu acho que quem segue esse tipo de conteúdo fica alimentando a dopamina do cérebro com treta infantil de adolescentes de 15 e 16 anos precisa urgentemente tomar cuidado com o tipo de conteúdo que consome. Eu sou o Zinou e minha participação nesse vídeo foi essa.
Valeu, grande Z. Foi ótimo ter tua participação aqui, cara. Mas é isso, rapaziada. Tô até cansado de ficar vendo toda hora esses conteúdos. Só ressaltando aqui que o que eu falei e o que o Zé não falou são só opiniões nossas. Nós não estamos acusando ninguém, muito menos crucificando. Pelo contrário, nós só estamos dando nossa opinião sobre esse assunto. Os links de tudo que eu usei aqui, rapaziada, vai estar na descrição do vídeo, é só dar uma passada lá. Se vocês quiserem ver a parte 2 desses pronunciamentos, entra no link também da descrição aí que vai estar aí, tá tudo certinho. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo e é nóis.